Olá, pessoal! Finalizando a nossa série especial de Páscoa, hoje eu vou ensinar a fazer esse saquinho que é em tecido, diferente das embalagens que eu ensinei anteriormente. Se você tá chegando agora no canal, eu já ensinei a fazer essa, tudo em papel, tá? Essa aqui também e essa que foi a primeira. Então, se você ainda não é inscrito, já se inscreve, ativa o sininho para receber todas as notificações assim que eu postar aula nova. O meu nome é Lidiane, por aqui eu ensino a fazer várias técnicas, tem um montão de dicas. Então, se você puder, já compartilha esse vídeo, curte, comenta, desde já eu agradeço. E vamos lá, deixar de conversa, bora lá aprender a fazer esse saquinho, que cabe um monte de chocolatinho. Bora lá! E na aula de hoje nós vamos usar alfinetes, cola-pano, tesoura, caneta que apaga, fio de cetim, tecido, aqui eu tô utilizando o tricoline, e a manta, pode ser R1 ou R2. Para quem não sabe a diferença entre elas, a R1 tem cola de um lado e a R2 tem cola dos dois lados. Essa colinha é ativada com calor, então quando a gente passa o tecido aqui, né, usando ferro, ele vai colar, porém é uma cola temporária, tá? É o suficiente pra gente costurar. Depois, conforme vai passando o tempo, vai soltando. Vou começar pelas orelhinhas. Vocês vão precisar de 2 tecidinhos, na verdade de 4, tá? Porque são 2 orelhinhas, aqui eu vou fazer uma. Então, 4 pedacinhos de 12 por 16. Vão passar o ferro, como eu falei, né? Pra ativar a colinha da manta. Vão grudar esse tecidinho aqui. Depois unir frente com frente, posicionar o molde da orelhinha e vão riscar. Tomem cuidado na hora que for riscar a outra orelhinha, tem que ser espelhado. O que que é isso? A gente precisa mudar o molde de posição, tá bom? Então, essa fica para um lado, riscou, e a outra vocês vão riscar para o outro lado. Alfineta e passa uma costurinha em toda essa parte superior, tá? Aqui embaixo não precisa. Eu já tenho esse passo adiantado. Vejam só aqui, ó, o posicionamento das orelhinhas. Tomem cuidado aí para não riscar tudo de um lado, certo? Lembrando que não pode costurar essa parte de baixo. E agora eu vou refilar. Para quem tem a tesourinha de picotar, facilita muito, mas se você não tem uma dessa, usa tesoura comum e vai cortando bem rente a costura, bem pertinho, né? Não muito em cima. E aí nem precisa fazer pique, tá? É só fazer o corte bem rentinho. Eu já tava desvirando, mas deixa eu dar uma dica pra vocês, ó. Quando tem uma pontinha assim, que é difícil desvirar, né? Começa por ela, ó. Põe aqui no dedo como se você estivesse vestindo o seu dedo, tá vendo? Aí, você vai, ó, empurrando até a abertura. Se vocês não conseguirem desvirar usando o dedinho, põe uma caneta, um lápis, que também facilita. Agora, vocês vão passar bem bonitinho e vão usar esse outro molde, que é um pouquinho menor, pra gente fazer uma costurinha decorativa aqui no meio, tá? Então, vão riscar e depois costurar. Já tenho 2 orelhinhas finalizadas, vou reservar e vou mostrar para vocês o molde, tá? Esse molde não tá aqui na descrição, porque são só medidas. O que tem é o moldezinho das orelhas, tá bom? Então, a parte da frente é essa daqui, ela é menor, ela tem 19 por 16, 19 de largura e 16 de altura ou de comprimento. O forro, ele tem 19 por 20, ele é maior, tá bom? Então, tomem cuidado aí com essas medidas. Essa é a parte externa, que ela é menor, e o forro é maior.
Aqui eu tenho um quadradinho de 3 por 3. Eu vou posicionar no final desse retângulo, aqui, ó, só na parte de baixo, tá? Vou fazer isso nas duas pontinhas. E na parte do forro também. Finalizei os moldes e já passei para os tecidos. Aqui eu tenho 2 pedacinhos de cada, tá? Eu vou ficar só com um do forro, porque é aqui que eu vou posicionar as orelhinhas. Então, eu vou marcar o meio. Dobrei e fiz um piquezinho. E aí, eu vou marcar meio centímetro para um lado, meio centímetro para o outro. E aí, vou posicionar as orelhinhas frente com frente, tá? Lembrando que essa é a parte do forro. Centralizei as orelhinhas e deixei meio centímetro para fora. Agora, eu vou lá na máquina e passar uma costurinha bem na pontinha. Costuradinho, fica assim. Vou deixar as orelhinhas na mesma posição, elas têm que ficar para baixo. Aí, eu vou posicionar o tecidinho da frente com a frente do forro, tá? Frente com frente. Já aproveitei, fui lá na máquina, passei uma costurinha de um pé de máquina, fiz isso nas duas partes. Vocês devem posicionar dessa maneira, forro com forro, frente com frente. E aí, nós vamos fazer uma costurinha dos lados e na parte de baixo. Só que no forro, a gente vai deixar uma abertura para desvirar, tá? Aqui no fundo. Nas laterais, vocês vão fazer algumas marcações e tomar alguns cuidados. O primeiro é tentar manter, ó, alinhadinho o tecido da frente com o tecido de forro, tá? Uma dica para quem tem dificuldade, vocês podem alinhavar essa parte ou simplesmente faz uma costura primeiro aqui, sem retrocesso. Aí, se ficar tudo certinho, depois vocês fazem uma costura definitiva. Mas antes da costura definitiva, dá uma olhadinha, ver se ficou tudo alinhadinho. Mas isso é para quem tem dificuldade, tá começando ainda. Quem já tem experiência, pode costurar direto, tá? Mas antes a gente precisa fazer algumas marcações. Vamos lá. A partir dessa costura, pro lado do forro, vocês vão marcar meio centímetro. A partir dessa marcação de meio centímetro, eu vou marcar 1 centímetro. Mais um, na verdade, né? Então, aqui marquei meio, agora eu vou marcar 1. Aproveitei para fazer essa marcação de baixo, para não esquecer de deixar a abertura. E agora, eu vou lá costurar, respeitando esse limite, ó. Eu não vou costurar nesse espacinho de 1 centímetro, tá bom? Então, eu venho daqui até o final, depois costuro reto aqui o fundo, aqui. Depois, daqui até a marcação de meio centímetro, pulo esse 1 centímetro e termino de costurar. Faço a costurinha até o final e depois da pontinha até essa marcação e dessa pontinha até a marcação. Os cantinhos, por enquanto, a gente não vai fazer nada. Lembrando que vocês devem costurar com a distância de um pezinho de máquina. Agora, eu vou abrir essa costurinha, ó, aqui tá a marcação de 1 centímetro que eu deixei sem costurar. Dobra para um lado, dobra para o outro. Aí, ficou uma abertura. É por aqui que nós vamos passar o fiozinho para fechar, tá?
E nós vamos passar a cola pano nesse espaço para evitar que fique desfiando com o tempo, né? Então, a gente vai passar a colinha aqui. Pode ser até um pouquinho a mais, tá? Não precisa ser só nessa marquinha de 1 centímetro. Cuidado com a quantidade de cola para não acabar fechando o espacinho, tá? Ó, se certifiquem que ficou a aberturinha. Deixa eu ver o outro lado, se tá tudo certo. E agora é só fechar os cantinhos, a famosa caixinha de leite. Vai lá, posiciona desse jeito, ó, costura com costura. E aqui é um pezinho de máquina. Depois de desvirar, vocês têm que posicionar dessa maneira. Como que vocês vão fazer? Segura aqui embaixo, ó, o fundo, né, da parte externa e da parte interna, e aí vai puxando até posicionar o forro pra cima, daí ele vai ficar assim, tá? Agora, nós vamos fazer 2 costuras. A primeira vai ser aqui, ó. A gente vai começar na parte de trás, vai fazer bem rente ao forro, tá? Essa parte do forro que ficou pra cima. Pode ser bem na pontinha, ó, bem aqui. E vai passar por cima da orelhinha. Ficou um pedaço da orelha para baixo, tá? Na parte interna. Isso mesmo que a gente precisa, para ela ficar para cima, tá? Então, vocês vão passar aqui, ó, rente a orelhinha, faz toda a volta. Depois dessa costura, vocês vão fazer mais uma, que é aqui na parte de cima. Então, aqui, ó, vocês vão passar com a altura de 1 centímetro, tá bom? De cima para baixo, 1 centímetro, que vai ser, ó, vai coincidir bem na aberturinha que a gente deixou para passar o fio. Costuras feitas, a de cima eu acho que até vocês conseguem ver, a de baixo não, porque é da mesma cor do tecido, a linha, mas tá aqui, ó, a de cima e a de baixo. Agora eu vou passar o fio, vocês vão precisar de 2 pedaços de 50 centímetros. E eu vou passar improvisando, né, vou usar esse agulhão, porque o meu passador de fio de elástico sumiu. Acho que foi meu sócio, sabe, gente? Meu marido pega as coisas para fazer uns negócios diferentes e não devolve. Mas eu fiz assim, ó, deixa eu mostrar, né? Fui falando do marido e não mostrei. Olha aqui, ó, passei nesse agulhão. Ele nem tem ponta, a ponta dele é arredondada. Então, aqui tem 50 centímetros. Eu vou entrar, passar em tudo e sair com as 2 pontinhas de um lado, tá? Depois eu vou fazer a mesma coisa com o outro, só que eu vou começar do outro lado. Vou passar tudo e sair com as 2 pontinhas pro outro lado. Vai ficar desse jeito lá dentro, ó. Fica assim, e o outro vai ficar assim, ó. Opa, fica aí. Fica assim e assim, tá? Vocês já vão entender. Como eu falei, ó, as 2 pontinhas ficaram para esse lado, agora eu vou iniciar por aqui e as 2 pontinhas vão ficar para o outro lado. E quase que eu esqueço de mostrar o fechamento do forro. Aqui eu fiz uma costurinha, a linha poderia ser da cor do forro, né? Tá um pouquinho claro, mas aí vocês usem uma linha mais escura. E pode fazer à mão também. Não esqueçam de fazer o teste para ver se tá fechando, ó. Puxou, tem que fechar, tá? Aqui nas pontas eu coloquei essa pérola, cortei e queimei a pontinha também. Fiz um nozinho, né, para arrematar. E essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece, curte, comenta, compartilha. Desde já eu agradeço. Um beijo e até o próximo vídeo.